E aí, pessoal, eu sou o Aldrin. E eu sou o Al. E vamos então continuar a nossa sériezinha aqui, que começou com um patrocínio. Quem sabe a gente continue conhecendo os capitães ali e mais coisas sobre Bleach. Quero trazer também os Quincy's. Tem o vídeo lá de todos os capitães, do mais forte pro mais fraco e tal. Então a gente vai trazendo mais dessas coisas de Bleach. Aproveitando que a gente voltou aqui, o microfone novo já chegou. Já chegou. Tum. Já tem as coisas pra gravar de novo. E pessoal, se gostarem, então deixa o like, comentário, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Bora lá. As pessoas são todas más. Para acreditar falsamente que é justo, você deve, inevitavelmente, acreditar falsamente que outra pessoa é mais má do que você. Não, já Esse é o poema de Kanami Touzen, um dos capitães que traiu a Soul Society e se aliou a Aizen, em sua busca pelo trono divino do Rei das Almas. E seu poema é bem pessimista de fato. Ele se baseia em uma equivalência onde não existe mal sem bem, e bem sem mal. Ele se baseia na própria realidade, criada pela Ordem e a Sociedade das Almas, que mantém o equilíbrio de tudo girando com o mesmo pilar. Um pilar que Touzen considera maligno em sua essência. Em suma, seu poema simplifica bem o motivo dele querer quebrar o status quo do mundo espiritual, e também a razão dele ter se aliado a Aizen para remodelar como um todo o pilar e as estruturas da realidade. Hoje vamos falar desse grande personagem que, na minha opinião, é um dos mais completos em significados e tem uma das tramas mais bem construídas e fechadinhas de todo o Bleach. Caramba. Sem dúvidas é um personagem muito subestimado e esquecido por muitos fãs. Nem conhecia. Mas... Opa, não vai se adiantando não. Espera um segundo e já deixa seu like no vídeo, meu bom. Estamos falando de grandes capitães de Bleach e nada mais justo que você me ajudar a continuar essa saga tão aguardada aqui no canal, né? Então deixa aí nos comentários qual foi o seu vídeo favorito dos capitães e também qual é o que você está mais aguardando. Se gostou da série, já aproveita para se inscrever no canal e também considerar se tornar membro para ter acesso a mais vídeos exclusivos como esse. E se gostar de escrita, aproveita para olhar meu livro na descrição. Bom, agora continuando sobre o Touzen. Só há uma coisa a temer: se tornar um guerreiro sem medo. Essa é uma fala de Shuhei, e a lição foi ensinada a ele por seu ex-capitão, Kanami Touzen. Shuhei era um tenente muito leal ao seu capitão, e vemos que seu respeito por ele não diminuiu nem um pouco, mesmo muito tempo após a traição de Touzen, em que ele defende sua honra quando Kensei, o atual capitão da 9ª divisão, diz que não era mole como Touzen. Os princípios e ensinamentos de Touzen seguem vivendo em seu antigo tenente, em forma de respeito, mesmo com ele tendo sido responsável por tirar a sua vida. Mas, voltando para a questão de se tornar um guerreiro sem medo, para compreendê-la, devemos entender primeiro o passado de Touzen. Kanami nasceu cego e provavelmente era um cara muito solitário, pois não temos informações de nenhum amigo ou familiar. Isso até conhecer Kakyo, que se tornou uma amiga muito valiosa para ele. O sonho dela era de se tornar uma Shinigami e trazer justiça ao mundo. E ela explicava para Touzen a beleza do céu, estrelado e da noite em analogias, já que ele nunca pôde vislumbrá-la. Ela dizia que as estrelas eram belas como a justiça e que as nuvens eram uma metáfora para tudo de injusto que cobria o certo nesse mundo. Enfim, Kakyo entrou na academia, teve amplo reconhecimento de Kyuraku e Ukitake, e acabou também chamando a atenção da família nobre Tsunayashiro, que buscava uma mulher forte para gerar bons descendentes. Desde então ela foi escolhida para se casar com um nobre daquele clã chamado Tokinada. Em resumo, ela acabou se casando, porém Tokinada não era flor que se cheire. E um dia ela pegou ele matando um aliado por puro prazer. Ela decidiu então bater boca com ele e ele chegou a matar ela. Por fim, com a morte de Kakyo, então, a pena de Tokinada foi meramente uma prisão domiciliar, e isso enfureceu Touzen. Ele foi até o túmulo da falecida amiga e pegou sua Zanpakuto para si. E sim, a Zanpakuto dele é a da Kakyo até o fim de sua vida. Tokinada acabou se encontrando com Touzen e ele admitiu que matou por prazer, já que sempre gostou de ver o sofrimento dos plebeus. Com isso, Tokinada ordena a vários guardas que agredissem Touzen, e ele é de fato agredido por vários até que todos morrem. E em meio a tantas injustiças acontecendo em sua vida, quem o salvou foi Aizen. Ele foi a luz em meio à escuridão desoladora que assolava sua vida naquele momento. Ele era a única estrela a brilhar na noite. Então vemos que desde antes dele se tornar um Shinigami, ele sempre foi muito pacifista e desejava a todo momento trilhar um caminho com o menor derramamento de sangue possível. Ou seja, vemos que toda sua trajetória parte do medo da perda. Olhando para trás, o poema de Touzen e suas palavras fazem muito sentido, agora que sabemos quão horrivelmente as esperanças de um jovem inocente e cego foram literalmente reduzidas a pó por um nobre insensível. O Shinigami que já nasceu na escuridão e que não teme o escuro, e que por escolha própria decidiu seguir Aizen graças ao seu descontentamento com as injustiças da própria realidade. Para ele, Aizen tomar o posto de Rei das Almas representa basicamente um menor derramamento de sangue a longo prazo, já que caso fossem bem-sucedidos, tudo poderia mudar para uma realidade ainda mais pacífica. Isso me lembra muito a própria filosofia de Yhwach. Em um breve paralelo, é dito que Yhwach detesta conflitos e que ama a paz acima de tudo. E eu não me impressionaria em nada que Touzen pudesse ficar ao lado dos Quincy's durante a guerra, se sua trama tivesse seguido por esse caminho. Seguido por essa sua ampla motivação, vemos um paralelo direto também com Zaraki nesse sentido. Completamente em que ele sempre desprezou Zaraki por trilhar o caminho da violência
e da brutalidade desnecessária. Não é à toa que a primeira luta real que vemos do Touzen é dele contra o Zaraki, juntamente de Komamura. O mais irônico é que, mesmo sendo nitidamente violento e desnecessariamente agressivo, Zaraki estava enfrentando um dos verdadeiros inimigos da Sociedade das Almas, o pacífico e calmo Touzen. Nessa batalha contra Zaraki, vemos tanto a Shikai de Touzen quanto sua Bankai, e existem alguns significados muito interessantes em ambas as habilidades. E ele pode usar a Bankai dele com a Zanpakuto de outra pessoa? Então, né? Estranho, não sabia que né? era possível. Ou ele usa a da menina. Agora esquisito. Fica aí o questionamento pro pessoal. A simbologia do grilo em Touzen é demonstrada em vários momentos durante sua vida, tanto em suas técnicas como em sua forma final. O grilo é um animal noturno e que faz sons frequentemente, mas no Japão ele também representa a brevidade da vida. É interessante ver que o autor se atentou a esse detalhe, pois diversas técnicas do Touzen são sonoras, e o grilo, além dessa característica, também entra bem no conceito da noite, como vimos na história de Touzen com Kakyo, onde o céu noturno tem uma importante participação e significados. Sabemos que a Shikai de um Shinigami é o aspecto de sua personalidade que ele demonstra para os outros, enquanto a Bankai representa literalmente o interior e a verdadeira personalidade do mesmo. No caso de Touzen, diversas técnicas que ele utiliza são baseadas no som como meio de ataque e também de controle, como a primeira liberação de sua Shikai, né, que é executada com o comando Shori, em que ele usa o som para derrubar Ishida. No caso, Shori pode ser interpretado como choro de lágrimas e tudo mais, mas eu acredito que o mais provável seja o sentido do som mesmo, já que cry em inglês não significa apenas choro, mas também o som emitido por algum animal. A primeira forma de sua Shikai, representando a forma em que ele quer transmitir aos outros nesse cenário, é um ataque indolor e pacífico, assim como tudo que ele prega. Ele simplesmente desmaiou o Ryu sem qualquer dano, e essa primeira liberação demonstra literalmente a faceta pacifista de sua justiça, enquanto a segunda liberação representa a faceta punitiva de sua índole, onde vemos que ele cria centenas de lâminas que chovem contra seus oponentes. Já sua Bankai demonstra outro aspecto realmente contrário das liberações de sua Shikai. Enquanto a Shikai demonstra as facetas de sua justiça distorcida, sua Bankai utiliza a ausência da justiça juntamente da ausência dos sentidos. Sua Bankai se chama Suzumushi Tsuikishiki Enma Korogori e significa literalmente forma final do grilo, jardim do silêncio. Também pode ser traduzido como grilo demoníaco ou coisa do tipo. Enfim, para liberar sua Bankai, Touzen deve liberar 9 argolas para liberar uma área de completa ausência de sentidos, com exceção do tato. Cada uma das argolas representa uma das 9 pinturas da morte, que são parte da cultura japonesa para ilustrar o ciclo da vida de um indivíduo. Também é interessante perceber que existia uma argola na Zanpakuto dele, que antes era de sua amiga Kakyo, que na minha humilde opinião significa que o ciclo da vida dela foi concluído. Esse efeito da negação dos sentidos de Touzen chama de Mumyo, que no budismo significa ignorância, ou ausência de iluminação, fazendo alusão tanto à perda dos sentidos dos seus oponentes, quanto à percepção dele perante a índole dos mesmos. A justiça é cega, e esse tema tem sido frequente em diversos tipos de mídia e principalmente no simbolismo utilizado na própria vida real. A ilusão da neutralidade e igualdade passada pela cegueira faz acreditar que todos somos iguais por olhos cegos, e que, assim, seremos tratados de maneira justa e sem privilégios ou pesos diferentes na balança do sistema. E notem como eu disse balança. A origem de toda essa simbologia começa com os egípcios, e com sua deusa Maat, a deusa da verdade, ordem e justiça. Ela empunha consigo uma espada, mas ela não é cega e nem utiliza uma balança. Como bem sabemos, a cultura grega bebeu muito da fonte dos egípcios. Olha, a origem então não tinha essa coisa da cegueira e da Posteriormente, balança. na Grécia, temos a deusa Temis, que era a deusa da consciência coletiva, da ordem social, justiça divina e tudo mais. Muito similar a Maat, porém com a diferença de não utilizar uma espada, mas sim uma balança. Olha, veio daí. O que temos hoje em dia é a junção dos elementos dessas duas entidades, em que em uma mão temos a balança representando o equilíbrio e na outra temos a espada representando a punição para quem ferir esse equilíbrio. Tudo isso em uma entidade cega. É o símbolo da coisa, da justiça, né? A justiça, ela carrega uma espada e uma coisa, e uma balança, né? E ela é cega. Puta merda. Esse paralelo. Nossa, cara, eu fico pensando, o autor foi a fundo, ele pensou tudo isso, ele tem toda essa coisa, toda essa... Cara, ou simplesmente ele jogou lá e coincidiu e deu marcha pra... Pelo que o pessoal comentou no outro vídeo, ele realmente fazer, tipo, anos e anos de estudo pra fazer toda essa simbologia, porque parece que a obra inteira... Você viu o que ele fala do poema no começo? Eu acho que todos os personagens têm um poema, tem mais ou menos ali a origem dele, de onde que veio. É um resumo do personagem, né? Baseado num poema. Cara, então ele gosta mesmo disso.
as 9 argolas, cara, e ter uma argola lá na coisa, na espada da moça, cara, que maluquice, cara, um detalhe ali que, puta que pariu. Tem isso, né, também, a história é contada no visual também. O cara no visual vai lá e tal, rapaz do céu, esse cara, imagino ele, ele é doido. Pra ele escrever cada personagem desse com toda essa referência, com toda essa bagagem, essa base, muita coisa. Do céu, cara, que coisa. De todos esses elementos, Tolkien detém todos com exceção da balança, assim mostrando sua falta de equilíbrio em meio à justiça, e também propondo seu apoio a Eisen. Porém, como poderia uma justiça ser feita de maneira correta se a entidade é de fato cega? Essa é a problemática de Tolkien. Toda a dinâmica com Komamura parte do princípio de sua cegueira ser um fator crucial para a aproximação dos dois. Isso porque, inicialmente, Komamura tinha vergonha de sua própria aparência, e Tolkien era incapaz de o ver com detalhes. Isso fez deles grandes amigos pelo fator de sua aproximação indiscriminada. Porém, tudo muda a partir do momento em que Tolkien adquire sua Resurrection. Sua Resurrection se chama Grilar Grilo e significa grilo enlouquecido. E nós sabemos que uma Resurrection é a forma mais instintiva dos Hollows. Ele vai poder ver? Dessa forma, Tolkien se torna o próprio grilo que sempre mencionou em suas técnicas. E finalmente se torna capaz de enxergar o mundo com seus próprios olhos. É por causa de sua visão que ele também faz uma das cenas mais arrogantes, em que ele, vendo Komamura pela primeira vez, zomba de sua aparência como todos os outros sempre fizeram com ele. E para os gregos, a beleza era uma parte fundamental da justiça, pois para eles havia uma existência de um aspecto divino para o belo e o simétrico. Se você fosse belo... E aí vai ser tipo assim, ele tinha toda a simbologia da justiça cega, né, porque a justiça não vê lados, Sim. Mas ele vendo não é mais justo. Ele faz que nem todo mundo. Ele simplesmente zomba do cara e... ele julgou, então não tem mais sentido. Cara... Ele não é, tipo, mais a justiça, porque ele tá julgando agora, baseado no que ele tá vendo. Que caceta, que louco. Logo era mais próximo do divino e, portanto, muitas vezes era até mesmo bem tratado pela justiça na sociedade, tendo mais regalias e punições menos severas. O que é irônico no caso de Tolkien, pois ele era, inequivocamente, muito mais feio que Komamura e nem sequer percebeu isso ao julgar o mesmo. Quando era cego, Tolkien possuía ideais e uma postura muito mais sensata, também fazendo uma referência a como a iluminação nem sempre traz consigo a sensatez. Até porque, nesse caso, a visão de Tolkien apenas serviu como intermédio de sua própria derrota. Aí, ó, além disso tudo, mesmo. agora Tolkien é o próprio grilo e possui poderosos ataques sonoros, e uma de suas técnicas também se trata de desenhar 9 argolas no ar, onde ele recria toda a questão das pinturas da morte, já citadas em sua Bankai. Vale constar que sua Zanpakuto, assim como a de todos os espadas, se fundem a seu corpo durante sua Resurrection, ou seja, é elementar que várias de suas habilidades como Hollow sejam derivadas de sua Shikai e Bankai. E, por fim, nada melhor que uma ótima morte para encerrar o ciclo de vida de um personagem complexo e bem escrito como Tolkien. Muitos dizem que Hisagi foi o responsável pelo fim da vida de Tolkien, mas eu não vejo exatamente dessa forma. É fato que ele deu o golpe final, mas o golpe de misericórdia veio pelas mãos do Eisen. E isso é muito importante se for parar pra pensar, pois, simbolicamente falando, ele morreu pelas mãos daquele que considerava a verdadeira justiça, e quando deixou de ser útil para o mesmo, foi executado como nada. Em seu fim, Tolkien pagou por seus erros e por ter vivido em plena injustiça. Olha. E é isso. Nossa, vivido em plena injustiça? Caraca. Buscando a justiça? Deu até um arrepio aqui, hein? Cacete. Esse final foi louco, hein? Você viu, ele considerava o Eisen o mais justo de todos, né? O significado da justiça, porque o Eisen entraria em um mundo que fazia sentido, não sei o quê. Ele ia chegar no mundo que ele esperava, da forma que, com menos derramamento de sangue, com menos morte. A gente fala, não, então esse aqui que eu vou do lado desse aqui, eu quero seguir esse cara porque vai ser o mais justo pro mundo. É basicamente isso, né? E foi. E aí ele foi seguindo, cometendo injustiças, porque o Eisen não tava fazendo coisa boa ali, não. Só que ele não via isso. E parece que no momento que ele viu, né, toda a injustiça, o Eisen deu o golpe de misericórdia. Será que misericórdia foi, tipo, o cara... Não, eu acho que tava lutando lá. Ele viu que o cara podia ter ganhado tudo. Ele falou, mas esse cara não serve mais pra mim. Ele vai servir mais morto agora, que vai ser uma pedra no sapato. Parece que ele deu uma será lá, que é porque ele fraquejou e o outro foi lá e...
terminou de matar ele. Porque eu interpretei meio assim, tipo, ele viu o Aizen... Por que ele teria misericórdia de alguém que tava daquele jeito? Eu acho que quando ele viu que o cara quebrou o próprio ideal, ele, tipo, achou aquele cara que... Ele pensou, tipo assim, pô, esse cara tinha um ideal tão concreto e tal... Foi por isso que eu chamei ele pro meu grupo e não sei o quê. Mas agora ele tá quebrando tudo isso. Ele não é mais ele mesmo, sabe? Eu vou encerrar essa coisa dele porque ele não é mais ele mesmo. Eu vou dar um golpe de misericórdia, sabe? Eu interpretei meio assim. Porque ele deixou de ser os ideais que ele seguia, de ser ele mesmo. Mas também, por que... Eu não sei se o Aizen faria isso também, porque o Aizen descarta, né? Qualquer um. Eu acho ele não liga pra essas coisas. Eu acho que foi meio assim que, não, do jeito que ele tava, ele servia pra mim. Agora, desse jeito que ele ficou, que é injusto, viu, começou a enxergar, eu acho que já não servia ali na estratégia, na tática. E parece que ele pegou e falou, não, esse aqui já vou descartar. O cara, sendo justo, tinha um papel pro Aizen, e depois que ele virou o grilo lá e já enxergava e era injusto, já não tinha mais esse papel. Na verdade, ele virou um normal, né? Que julga as pessoas pela aparência, que tal, e não sei o que. Talvez o cara fosse enxergar o Aizen como o Aizen verdadeiramente entendeu? E deixar de seguir, de pode ser. repente, ele ia virar um inimigo do Aizen, ele mudava de lado, entendeu? Falou, não, esse cara é forte demais, vou ajudar aqui, dar fim nele, porque agora ele vendo o mundo como realmente vendo eu como eu realmente sou, não vai mais querer seguir, ou vai virar contra. É melhor já eliminar ele aqui, porque ele é um cara que vai ser uma pedra no meu sapato lá na frente, porque o cara não faz nada sem pensar, né? Esse bichão estrategista, bichão malandro pra caramba. Eu acho que pode ser assim. Foi mais ou menos isso. Eu acho que falou, não, agora assim, justos, sem enxergar, você serviu pra mim. Agora não. Agora você me seguiu por causa disso. A hora que você vê a merda que eu tô fazendo, cara, aí você vai virar pro meu lado não e vai me dar trabalho. Então, tchau. E já aproveitou que o outro lá tinha dado um golpe, né? Aí ele foi lá e finalizou, parece. Foi e rebentou com tudo, né? Eu não sei se parece que ele deu um golpe que o cara ficou vulnerável e o outro foi lá e... E o outro finalizou, né? Finalizou, verdade, eu confundi. Achei que o Aizen tinha dado o último. O personagem principal que finalizou, mas porque o Aizen tinha arrebentado com ele lá, tinha dado um golpe nele e ele falou assim que não tava morto, né? Tava praticamente lá, ficou vulnerável, né? Aí o outro foi lá e... Caramba... Tá aí mais um capitão, então. A gente, pelo jeito, vai ter que ver todos aqui. Rapaz, vai ter que ver um por um. Que coisas aqui, cara. Como foi escrito esses capitães, esses personagens. Sabe? É muito doido. Caramba. Agora que o cara começa, aí parece aquelas teorias, né, de conspiração que os caras falam, não, ó, isso aí tem isso por causa disso e bababá, e você fala assim, não. Mas não, e o cara não deve... Caramba. Eu acho que ele não revela essas coisas, né? Eu acho que o povo, os fãs, pelo autor ter dado tanto amor pra obra dele, parece que o fã, ele quer ir atrás também, aí buscar e saber mais. Por que Nova Argola? Deixa eu ver. Aí começa, cara, é baseado nisso. E realmente é tudo ali, né? Tudo puta bem feito. E acha alguma coisa. Cara, é legal pra caramba essa isso. Viagem da justiça da grego pra romana, que era assim, que a deusa tal era assim. Eu falei, cara. Foi buscar lá. Maluco mesmo. Pessoal, se gostarem, então deixa o like, comentário, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Até o próximo.